Será que é possível alguém ressuscitar dentre os mortos? Se isso não é possível, como Cristo ressuscitou? Se você quer saber um pouquinho mais sobre este e outros assuntos, então vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós continuarmos aqui neste aprofundar da palavra de Deus para as nossas vidas. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, que transforma a nossa história e nos enche de vida e de vigor. Hoje nós vamos estar estudando uma temática muito interessante que é a questão da ressurreição, abordada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, onde Paulo trabalha com excelência. É o maior capítulo das cartas de Paulo, onde ele dedica para falar sobre esta temática muito importante. Lembrando, os amados, que nós tivemos nas últimas 3 semanas estudando acerca dos dons espirituais, o capítulo de número 12, 13 e 14, que Paulo dedica exclusivamente a falar sobre dons espirituais, sobre dom de línguas. Inclusive, você pode ver o nosso último estudo, onde nós falamos se pode orar em línguas no culto. Essa foi a nossa pergunta. Talvez você tenha essa dúvida e nós estamos ali procurando esclarecer para minha e para a tua vida. Nós queremos então te convidar a pegar o teu caderno, o teu lápis, a correr aqui para nós estarmos meditando na palavra. Lembrando que nós sempre falamos para você pegar a tua Bíblia também. Pastor, mas nós temos aqui a Bíblia que o senhor coloca na tela, né? É mais fácil, mas pegue a tua Bíblia para você fazer alguma outra anotação, para conferir se aquilo que nós estamos ministrando é realmente aquilo que está na palavra. Para que você seja edificado e ministrado pela presença do Senhor. Então vamos lá? Vamos então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo de número 58. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, quero lembrar a vocês, irmãos, aquilo que o Evangelho é na realidade. Porquanto ele não mudou. É a mesma boa nova que eu lhes preguei antes. Vocês o receberam bem ainda, o recebem agora, pois a sua fé está solidamente edificada sobre esta maravilhosa mensagem. E é esta boa nova que os salva se vocês ainda crerem firmemente nela, a não ser, naturalmente, que vocês não tenham crido nela realmente desde a primeira vez. Eu lhes transmiti, desde o início, o que me foi dito, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria, e que foi sepultado, e que 3 dias depois desses acontecimentos, levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham predito. Ele foi visto por Pedro, mais tarde pelo resto dos 12. Depois disso, ele foi visto por mais de 500 irmãos cristãos de uma vez, muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido agora. Depois foi Tiago quem o viu, e mais tarde todos os apóstolos. Por último de todos, eu também o vi, bem depois dos outros, como se eu quase tivesse nascido tarde demais para isso. Porque eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, pela maneira como tratei a igreja de Deus. Entretanto, o que eu sou agora, li tudo porque Deus derramou grande bondade e graça sobre mim, e não sem resultados, pois eu tenho trabalhado mais arduamente do que todos os outros apóstolos, embora não fosse eu que efetivamente o tivesse fazendo, mas sim Deus operando em mim para me abençoar. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o Evangelho a vocês e vocês creram nele. Mas digam-me uma coisa, já que vocês creram no que nós pregamos, isto é, Cristo se levantou dentre os mortos, por qual razão
Alguns de vocês andam dizendo que os mortos nunca voltarão a viver outra vez? Pois se não há ressurreição dos mortos, então Cristo deve estar morto ainda? E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil e a confiança de vocês em Deus é vazia, sem valor e sem esperança. E nós, os apóstolos, somos todos uns mentirosos, porque dissemos que Deus levantou Cristo do túmulo. E isto, logicamente, não é verdade se os mortos não voltam à vida, novamente à vida. Se eles não voltam, então Cristo ainda está morto. E vocês são muito tolos se continuarem a confiar que Deus os salva, pois ainda estão sob condenação devido aos seus pecados. Nesse caso, todos os cristãos já morreram, estão perdidos. Todos os cristãos que já morreram estão perdidos. E se o fato de sermos cristãos só tem valor para nós nesta vida, então somos as criaturas mais infelizes. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre milhões que algum dia voltarão novamente à vida. A morte veio ao mundo por causa do que um homem, Adão, fez. E é devido àquilo que este outro homem, Cristo, fez que agora existe a ressurreição dos mortos. Todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora. E onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo novamente ressuscitarão. Cada um, entretanto, por sua vez, Cristo levantou-se primeiro. Depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois que derrubar todos os inimigos de qualquer espécie. Porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Esta também precisa ser derrotada e exterminada, porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dados a Cristo por seu Pai, exceto naturalmente que Cristo não domina sobre o seu próprio Pai, que lhe deu este poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então ele, o Filho de Deus, também se colocará sob as ordens do seu Pai, a fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. Se os mortos não voltarão à vida novamente, que razão há, então, para que a gente se batize em lugar daqueles que já se foram? Por que fazer isso, a não ser que creiamos que os mortos ressurgirão algum dia? E por que devemos nós mesmos estar arriscando continuamente nossas vidas, enfrentando a morte a cada instante? Pois é um fato que eu enfrento a morte diariamente. Isso é tão verdadeiro quanto o meu orgulho em ver o crescimento de vocês no Senhor. E que vantagem há em lutar contra os animais selvagens, aqueles homens de Éfeso, se é somente pelo que eu ganho nessa vida aqui na terra? Se nós nunca mais viveremos depois que morrermos, então poderemos perfeitamente nos divertir à vontade. Vamos comer e beber e alegrar-nos. Que diferença faz? Pois amanhã morreremos e isso acaba tudo. Não se deixem enganar por aqueles que dizem tais coisas. Se vocês os escutarem, começarão a proceder como eles. Tomem juízo e deixem de pecar. Para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês, afinal de contas, não são nem mesmo cristãos e nunca realmente conheceram a Deus. Alguém, entretanto, pode perguntar: como é que os mortos serão trazidos novamente à vida? Que tipo de corpo terão eles? Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta a não ser que morra primeiro.
E quando o rebento verde surge da semente, é bem diverso da semente que primeiramente se plantou. Tudo que se enterra no chão é uma sementinha seca de trigo ou de qualquer coisa que se está plantando. Deus, então, lhe dá um corpo novo, bem bonito, exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha. E uma espécie diferente de planta cresce de cada espécie de semente. Tal como há tipos diferentes de semente e plantas, assim também existem tipos diferentes de carne. Homens, os animais, os peixes e os pássaros são todos diferentes. Os anjos do céu têm corpos bem diversos dos nossos, e a beleza e a glória de seus corpos são diferentes da beleza e da glória de nossos corpos. O sol tem uma espécie de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outra espécie. E as estrelas diferem umas das outras em sua beleza e seu brilho. De igual modo, nossos corpos terrenos que morrem e apodrecem são diferentes dos corpos que teremos quando voltarmos novamente à vida, pois estes nunca morrerão. Os corpos que agora possuímos causam-nos tropeço, pois ficam doentes e morrem. Entretanto, estarão cheios de glória quando voltarmos à vida novamente. Sim, são fracos porque agora são corpos mortais, mas quando revivermos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Porém, quando voltarem à vida, serão corpos sobre-humanos. Como existem corpos naturais humanos, assim também há corpos sobrenaturais espirituais. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, mas Cristo é mais do que isso, pois ele era o Espírito vivificante. Nós temos primeiramente estes corpos humanos, e mais tarde Deus nos dará corpos espirituais do céu. Adão foi feito do pó da terra, mas Cristo veio lá do céu. Todo ser humano tem um corpo exatamente como o de Adão, feito do pó, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão o mesmo tipo de corpo que ele, um corpo celestial. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não são do tipo adequado para viver eternamente. Contudo, eu lhes estou contando este segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos receberemos novos corpos. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os cristãos que já morreram, de repente voltarão à vida com novos corpos que nunca, jamais morrerão. E então, nós que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos celestiais, que não podem perecer, mas viverão para todo o sempre. Quando isso acontecer, finalmente se tornará verdadeira essa escritura. A morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está agora a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Porque o pecado, o aguilhão que causa a morte, terá desaparecido completamente. Aleluia! E a lei que revela os nossos pecados já não será nosso juiz. Como agradecemos a Deus por tudo isto. É Ele que nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. Até aqui. Vamos orar, queridos.
Paizinho querido, nós te louvamos por essa oportunidade que nós temos de estar na tua presença para te adorar. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, fala conosco. Ministra as nossas vidas para que possamos compreender a tua palavra. Estamos aqui com os corações abertos para entender e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que texto longo, né? E quantas coisas Paulo trabalha aqui para esta amada igreja de Corinto. E há muitas coisas para nós aprendermos. Por isso nós vamos desenvolvendo aqui por partes. E eu te peço que você fique bastante atento, bastante atenta para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. É interessante, queridos, que neste capítulo há uma discussão muito profunda, né, da parte de Paulo com a igreja acerca do tema ressurreição. E a partir dessa temática da ressurreição, Paulo ele vai desenvolvendo, né, o que implica a ressurreição na nossa vida, não de uma forma superficial, o negar a ressurreição dos mortos. E aqui ele trabalha a ressurreição de Cristo, a diferença, o porquê das questões. Então nós vamos trabalhar aqui dividido em alguns tópicos. O primeiro deles que eu gostaria de trabalhar com os irmãos se encontra então do versículo 1 até o versículo de número 11. Então o primeiro trecho que nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Então nós vamos partir do versículo 1 até o versículo 11, para ficar fácil então de você anotar. E eu gostaria de ir trabalhando. Então eu vou colocar o texto aqui na tela e nós vamos explicando à medida que vamos pegando cada versículo para que fique mais fácil então para você. Então, por exemplo, versículo de número 1 e 2. É interessante aqui, queridos, que o apóstolo Paulo ele começa então lembrando aqui os irmãos da igreja de Corinto que lhes havia anunciado o evangelho que ele recebeu, né, de Cristo. Isso aqui é muito interessante. E esse evangelho, nele já estava incluso, né, a ressurreição. E a ressurreição era a base, eles continuavam então firmes nesse processo, nesta questão então da ressurreição. Uma outra questão então que Paulo continua abordando é justamente que como resultado da pregação de Paulo é que eles foram salvos. A não ser que aquilo que eles creem estivesse então apoiado em bases falsas, erradas. Então é muito interessante. Então o fato dos coríntios terem sido salvos e transformados de maneira milagrosa pelo evangelho, né, que é o que ele vai abordar no verso 3 e 4, que nós já vamos a ele, né, é uma poderosa evidência do poder da ressurreição. A sobrevivência da igreja, né, por mais de 2 milênios, é a evidência da realidade da ressurreição de Cristo. A boa nova, o evangelho, né, isso que nós vemos, ó. Irmãos, o evangelho é na realidade uma boa nova que foi pregada a vocês. Vocês receberam e recebem até agora, e a fé está solidamente edificada na mensagem do evangelho. É esta boa nova que os salva. Isso aqui é muito interessante. Se vocês negarem a ressurreição, estão negando a experiência com o evangelho. Note, queridos, que o poder da ressurreição de Cristo, ele opera em nós por intermédio do evangelho. Se somos transformados, se essa é a nossa base de fé, né, o testemunho da igreja é a primeira evidência da ressurreição de Cristo. Cristo transforma a nossa vida. E é isso que Paulo traz. Jesus alcançou cada um de nós, o evangelho transforma a minha vida, e esta é uma evidência. Este milagre, o milagre da transformação das vidas, é a primeira evidência, portanto, da ressurreição de Cristo. Versículo 3 e 4, vamos lá. Ele fala sobre o testemunho das Escrituras. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito, né? Tal como as Escrituras disseram, final do verso 3. E o 4, novamente, como os profetas tinham predito.
E aqui é muito interessante, o testemunho das Escrituras, do Antigo Testamento. Né? Por isso ele cita o testemunho das Escrituras e dos profetas, fazendo essa referência ao Antigo Testamento. A morte, o sepultamento, a ressurreição do Senhor já estão ali preditos. Você pode anotar Isaías 53, de 5 a 12, Salmo 16, verso 8 a 10. Isaías 53, 5 a 12, Salmo 16, de 8 a 10. E ao dizer aqui, então, eu entreguei o que eu recebi. Note que ele trabalha nessa perspectiva. Justamente ele está se referindo ao ensino, que é baseado nas verdades da Escritura. Aliás, o próprio Jesus disse aos discípulos na estrada de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, do versículo 25 a 27, que as Escrituras davam, portanto, testemunho da sua ressurreição. Então, Paulo ele usa o argumento do testemunho prático, a transformação de Cristo na vida da igreja, do crente, do cristão. Em segundo lugar, o testemunho das próprias Escrituras. Negar a ressurreição é negar a palavra de Deus. Então, o testemunho do Antigo Testamento e dos profetas, e o próprio Jesus, ele usa isso como argumento da sua própria ressurreição com os discípulos, então, a caminho de Emaús. A terceira evidência da ressurreição de Cristo que Paulo trabalha está dos versículos 5 até o 7, que ele diz o seguinte: ele foi visto por Pedro, isso aqui é bem interessante, ele começa a citar vários. Então, o aparecimento de Cristo a Pedro, que é mencionado em Lucas capítulo 24, verso 34, e em Marcos 16, versículo de número 7. Depois ele coloca no versículo de número 5 ainda, mais tarde pelo resto dos 12. É uma referência, queridos, aqui geral aos apóstolos, porque Judas não se encontrava já entre eles e Tomé estava ausente. Onde eu encontro isso, pastor? Lucas 24, do 36 ao 43. Lucas 24, de 36 a 43. E no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 a 25. João 20, de 19 a 25. Depois, no 6, ele cita, então, mais de 500 irmãos cristãos viram Jesus de uma vez. E ele relata que alguns já morreram desses 500, mas podem ser interrogados e averiguados no seu testemunho. É um testemunho que dá maior importância, queridos, no Novo Testamento, por causa dessa grande quantidade. Para aquela época era de extrema importância, tendo em vista que eles estavam vivos ainda. Então, essa é uma passagem que Paulo cita aos Coríntios, que faz referência a esse momento, mas é muito interessante. Você imagina, mais de 500 irmãos cristãos viram o Cristo ressurreto e davam testemunho acerca disso. Muitos deles ainda estavam vivos naquela época, onde Paulo relata isso neste texto que nós lemos. E ele então, em outras palavras, ele está dizendo, se vocês quiserem, vocês podem ir até essas pessoas, perguntarem se eles viram o Cristo ressurreto, sim ou não. Eles são, então, testemunhas oculares. Ele continua, então, citando no verso de número 7, a Tiago, que foi quem o viu, e depois os outros apóstolos. Então, a referência está em Atos capítulo 1, verso 14, onde há referência, então, dos irmãos do Senhor Jesus entre os crentes. Então, a referência a Tiago geralmente aparece irmão do Senhor. Então, mais tarde, os apóstolos todos, provavelmente uma aparição registrada, como está lá em João capítulo 20, verso 26 a 29, ou então aquela aparição que foi registrada em Atos 1, do verso 6 a 11, que foi ocorrida no dia da Ascensão. E finalmente, em último lugar, aqui no versículo 8, 9, 10 e 11, ele mesmo que o viu. E aqui há algumas peculiaridades interessantes. Paulo ele relata, por último de todos eu também ouvi, bem depois dos outros, como se eu quase tivesse nascido tarde demais,
ou como se eu fosse ali o restante, né? Ou como se eu fosse nascido fora de tempo. Essa é a expressão no original. E é interessante aqui, queridos, em contrapartida aos pseudo-apóstolos dos dias de hoje, nós vemos Paulo dizendo: porque eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos, e nem devia ser chamado apóstolo, pela maneira como tratei a igreja de Deus, se referindo ao tempo que ele perseguia a igreja. Entretanto, o que eu sou agora, de tudo que Deus derramou de grande bondade e graça sobre mim, e não sem resultados, pois eu tenho trabalhado, e aí ele fala acerca desta realidade apostólica, né? E quanto essa bênção está a Deus. Mas no final, no 11, note que ele diz: olha, mas não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles, o importante é que nós pregamos o evangelho a vocês e vocês creram nele. Isso aqui de fato é bem curioso, queridos. Hoje nós vemos as pessoas utilizando o termo apóstolo como, de certa forma, até cheio de um status que não havia naquela época, como nós já mencionamos nos outros estudos, né? Sendo que as características apostólicas, primeiro, o termo apóstolo significa enviado, segundo, precisava ser uma pessoa que teve um encontro pessoal com Cristo. O apóstolo Paulo o teve de forma tardia no caminho de Damasco. E terceiro, dentre outras características, mas que é uma característica muito importante, ele necessariamente precisava ser martirizado, perseguido, né, sofrer no corpo por Cristo, né, como outros apóstolos também sofreram. E hoje em dia nós temos visto muito mais uma questão de status em cima deste tema. E Paulo, inclusive, ele fala, olha, tendo em vista que de perseguidor eu me tornei perseguido, eu não sou digno pelo que eu fiz com a igreja de Cristo. Isso aqui é interessante, a humildade com que o apóstolo Paulo ele trabalha. Então nós vemos que Paulo então ele traz uma base das evidências acerca da ressurreição de Cristo. No segundo momento, então, agora a partir do versículo 12 até o verso de número 19, nós vamos analisar aqui o que nós colocamos como consequências de negar a ressurreição. Então Paulo, ele trabalha, então, quais são? Uma vez que eu já elenquei as bases que provam que a ressurreição dos mortos é real, quais são, então, as consequências de negar a ressurreição? E aqui nós vamos, então, no primeiro momento, trabalhar as consequências teológicas, versículo de número 12 até o verso 15, de não haver ressurreição. Então, em primeiro lugar, versículo de número 12. Se não existe ressurreição, como entre os coríntios se afirmava, né? Se não houve ressurreição, como seria então essa vivência? Seria desastroso para a doutrina cristã. Olha, digam-me uma coisa, já que vocês creram no que nós pregamos, isto é, Cristo se levantou dentre os mortos, por qual razão alguns de vocês andam dizendo que os mortos nunca voltarão a viver? Peraí, o que está acontecendo aí com vocês, né? Então, se Cristo não ressuscitou, né? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo, né, teve um errinho de digitação aí, deve estar morto ainda. Se os mortos não ressuscitaram, então Cristo continua morto. E a doutrina cristã se igualaria a qualquer outra crença. O verso 16 também é interessante. Se eles não voltam, então Cristo ainda está morto. Então, qual outra consequência teológica de não haver a ressurreição? Verso 14. Então, se Cristo não ressuscitou, então todo o trabalho da pregação de Paulo e dos demais apóstolos era vão, pois a pregação inclui que Cristo ressuscitou. Então, é a base da pregação. Em terceiro lugar, a fé é vã. Uma vez que a fé, né, das nossas vidas, a nossa fé se baseia que Cristo ressuscitou, ou no Cristo ressurreto, e não houve ressurreição, a fé se torna vazia. Sem a ressurreição de Jesus, queridos, não há onde apoiar a nossa fé. Vamos lá. Quarta consequência teológica. Somos, então, falsas testemunhas. Verso de número 15. Se Deus não ressuscitou a Jesus Cristo, né,
Então o Jesus não passava de um impostor, né? E quem se relacionasse ou relacionasse o nome de Deus a ele era então um blasfemo. Seríamos então falsas testemunhas de Deus. Ele coloca que nós somos então mentirosos. Somos todos um bando de mentirosos. O que não é verdade, então. Ele trabalha nesse sentido. E ele continua no verso 16, não mais falando acerca somente das consequências teológicas, mas agora, a partir do verso 16 até o verso 19, ele trabalha então 3 consequências pessoais. Então ele fala sobre a abrangência, as questões teológicas. Olha, se Jesus então não ressuscitou, teologicamente nós estamos arrebentados. Mas há também consequências pessoais, que é o que ele trabalha aqui, então, do 16 em diante. Ele diz o seguinte, então, se eles não voltam, então Cristo está morto. E vocês, primeira consequência aqui, né? Vocês são tolos se continuam a confiar que Deus os salva, pois ainda, olha a consequência, estão sob condenação devido aos seus pecados. Então, sem a ressurreição de Cristo, irmãos, nós não teríamos como ser justificados. Lá em Romanos capítulo 4, verso 23 a 25, que fala justamente sobre a nossa justificação. Se não houver ressurreição, não tem perdão de pecados. Se não houver ressurreição, né, aqueles que dormiram em Cristo, né, nesse caso, versículo 18, todos os cristãos que já morreram estão perdidos. Os que já dormiram em Cristo, não tem esperança para eles, se Cristo não ressuscitou, porque através da ressurreição de Cristo é que ele arrancou o aguilhão ou o ferrão da morte, que é aquilo que nós vamos ver no versículo 55 desse nosso texto. E a terceira consequência pessoal é que nós somos os homens mais infelizes da terra. Né? Ele fala, o fato de sermos cristãos só tem valor para nós nessa vida, né? Se o fato, aliás, de nós sermos cristãos só tem uma relevância agora, somos as criaturas mais infelizes de toda a terra. Ou seja, a ressurreição, ela é extremamente importante para as nossas vidas. E eles estavam negando ali doutrinas, como nós vemos o apóstolo Paulo em outros momentos advertindo acerca de doutrinas vãs, de heresias, né? Que trabalhamos na semana, no culto passado, domingo à noite, sobre as heresias, né? Na carta de Paulo a Timóteo, falando sobre isso. Constantemente o apóstolo Paulo estava combatendo as heresias. Então, vale a pena nós ressaltarmos isto. As consequências, querido, se nós negamos a ressurreição dos mortos, então a nossa fé não tem sentido. Caminhar com Cristo se tornaria como qualquer outra religião vã, limitada a este tempo. Ah, mas os princípios, ele é um guru ou alguém bonzinho. Mas Jesus, ele está além disso. Você vai achar o túmulo, né, de todas essas divindades, essas pessoas encarnadas que foram adoradas. Tá lá, morreu, o Buda já morreu, né? Outros, o Padre Cícero já morreu, outras pessoas morreram, não ressuscitaram, mas Jesus, ele ressuscitou. Essa é a diferença. Essa é a questão que Paulo aborda. Se você pegar outros deuses de outras religiões, morreram. Os dias são findos. E é interessante que, inclusive, até as ressurreições do Novo Testamento, as pessoas ressuscitaram, mas morreram de novo. O filho da viúva de Naim, dentre outros, Lázaro, mas Jesus, ele ressuscitou de uma vez por todas. Nesse sentido, então, uma vez então elencadas as consequências da ressurreição, Paulo ele começa a exemplificar o plano da ressurreição. Qual é o plano? Por que houve a ressurreição? Por que Cristo trabalhou nessa perspectiva? A partir do verso 20, nós vemos então, do 20 ao 22, a questão do Redentor, aquele que tem o ato salvífico, o ato de redimir as nossas vidas. Né? Ele entra no 20, mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou. Né? E torna-se então o primeiro entre milhões. Justamente aquilo que eu estava falando agora há pouco. Por que é o primeiro entre milhões? Pastor, já houveram outros que ressuscitaram na Bíblia.
mas do modo com que Cristo ressuscitou, ele é o único. Então, nós pegarmos então o filho da viúva de Naim, morreu, ressuscitou, mas morreu novamente. A filha de Jairo morreu, ressuscitou e morreu novamente. O próprio Lázaro morreu, ressuscitou, morreu novamente. Jesus é o primeiro de todos que morreu, foi enterrado e ressuscitou de uma vez por todas. Então esse é o ato do Redentor Cristo Jesus. A morte veio ao mundo por causa do primeiro Adão, né, chamado então lá na carta aos Hebreus, e Jesus o segundo Adão, o primeiro Adão colocado como ineficaz na sua tarefa, falho, limitado, mas Cristo o segundo Adão, então foi aquele que moveu, trazendo o ato de redenção para as nossas vidas. É o que ele diz no 22, que todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora. E onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo novamente ressuscitarão. Ele aborda então aqui que todos os que foram ressuscitados, né, no Novo Testamento, como eu citei, já morreram, estão em dormência, e a ressurreição de Cristo envolve a nossa ressurreição para a eternidade. Como a morte, como o pecado influenciou desde o nascimento as nossas vidas, uma vez que nascemos de novo em Cristo Jesus, quando participarmos da ressurreição, o pecado já não terá mais domínio sobre as nossas vidas. Quando nós vamos a partir então do versículo de número 23, nós vemos então Paulo falando acerca dos redimidos. Então o Redentor em primeiro lugar, os redimidos. E nós vemos aqui que no esquema da ressurreição, Cristo ele vem primeiro, e aqueles que são de Cristo vão ressuscitar por ocasião da sua volta. Não há como saber, queridos, né, quando o Senhor virá para levar o seu povo. Porém, queridos, nós então conhecemos a sequência dos acontecimentos e fica um textinho aí para você dar uma lida depois. Então, 1 Tessalonicenses 4,16, para você meditar um pouquinho posteriormente. É aquilo então que Paulo trabalha no 23. Cada um, entretanto, por sua vez. Então Cristo se levanta primeiro, depois quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. O Redentor, os redimidos, e finalmente, do 24 ao 28, ele trabalha a restauração, aliás, né? A restauração de todas as coisas, o que sintetiza então os acontecimentos finais, ou a consumação de todas as coisas. Então é quando Cristo, por exemplo, vai ter toda a autoridade sobre tudo e sobre todos os homens, que é o que ele diz aqui no versículo de número 24, né? Quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de derrubar todos os inimigos de qualquer espécie. No verso 25, nós vemos então que ele voltará para reinar, todos os inimigos estarão subordinados a ele, derrotados todos os seus inimigos. No verso 26, a restauração no que diz respeito ao poder da morte que será tirado, né? O último inimigo, a morte, esta também precisa ser derrotada e exterminada. Olha que interessante. Versículo 27 e 28. Então Jesus ele vai entregar o reino ao seu Pai, sujeitando a ele todas as coisas então que lhe são sujeitas, porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dados a Cristo por seu Pai, exceto naturalmente que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu este poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então ele, o Filho, também se colocará sob as ordens do seu Pai, né, a fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. Então, tudo aquilo que Jesus venceu, a morte, os seus adversários, tudo aquilo que faz parte desse projeto de restauração final, Jesus vence, tudo se torna submisso, subordinado a ele. O domínio é dele. E ele então entrega esse domínio ao Pai. Rende ao Pai toda a glória, toda a honra. E ele então fica sujeito ao Pai. E o Pai volta então a governar todas as coisas. Uma vez que ele aborda, portanto, o plano da ressurreição,
é interessante que Paulo ele começa a trazer uma atualização para a vida dos coríntios. Tá, falamos sobre a questão teológica, as questões da ressurreição, a implicação pessoal e todas essas questões que nós abordamos. Paulo, a partir do verso 29, ele fala então quais são as consequências de viver a vida pelo poder da ressurreição de Cristo. Olha o que ele diz aqui no versículo 29. Ele diz o seguinte: se os mortos não voltarão à vida novamente, que razão há então para que a gente se batize em lugar daqueles que já se foram? Aqui ele está falando sobre o batismo vicário. Obviamente, nós, através dos estudos de Paulo, sabemos que esse batismo não era aceitado por ele. O que é o batismo vicário? É uma pessoa se batizar em lugar de alguém que já morreu, achando que esse batismo vai salvar aquele que havia morrido. Então morre uma pessoa que não conhecia o Senhor e eles praticavam, as pessoas na antiguidade, esse tipo de batismo. Então eu vou lá e me batizo em lugar daquele que já morreu, achando que esse batismo traria a salvação. Paulo ele não acredita nisso, tá, queridos? Por que então Paulo ele cita, né, esse batizar em lugar daqueles que já se foram? Porque Paulo está dizendo, olha, muitos dos coríntios acreditavam nisso, apesar de Paulo negar isso veementemente. Mas ele diz, se vocês acreditam nisso, por que então não acreditam na ressurreição? Se vocês se batizam, né, para salvar alguém que já morreu, então que sentido há nisso? Esse é o argumento, então, o fato do por que Paulo ele falou acerca dessa questão, né? Justamente para usar um argumento dos coríntios, ou a prática dos coríntios contra a argumentação deles. Por que fazer isso, a não ser que creiamos que os mortos ressurgirão algum dia? Né? Paulo foi muito sábio aqui. No 30, e por que devemos nós mesmos estar arriscando continuamente nossas vidas, enfrentando a morte a cada instante, que eram as perseguições, as lutas? Paulo foi preso, açoitado, enfrentava então a morte sempre por causa do evangelho. Pois é um fato, verso 31, que eu enfrento a morte diariamente. Isso é tão verdadeiro quanto o meu orgulho em ver o crescimento de vocês. Né? Então essas menções que Paulo faz, né, a experiência dos cristãos, né, essa razão de ser perseguido, suportar sofrimentos, para viverem unidos a Cristo, ou seja, se a morte é o fim de tudo, então por que nós estamos enfrentando perigos? Paulo mesmo, ele sempre enfrentava perigos. Ele cita o verso 31 aqui, né? O enfrentar a morte todos os dias, mas lá em 2 Coríntios 11, 23 a 27, ele também fala acerca disso, de se gloriar pelos seus sofrimentos, né? Ele diz que em Éfeso ele lutou contra as feras. Aqui, provavelmente, alguma pessoa, em sentido figurado, é claro, provavelmente alguma pessoa que havia ali, que estava trazendo então esse desafio, né? O que ele diz aqui no 32, que vantagem há em lutar contra animais selvagens, né? Provavelmente eram alguns homens de Éfeso, né? Que eram muito brutos assim nos seus ataques contra Paulo. Então que vantagem há se vai acabar tudo? Então vamos largar a mão de tudo isso, fechar a igreja e viver uma vida dissoluta, né? Então para que viver essa intensidade? Então, Paulo utiliza isso para o serviço cristão. Então, se nós estamos vivendo tudo isso, é porque existe a ressurreição e vamos servir ao Senhor, queridos. Estamos enfrentando luta, perseguição, pessoas, né, se indispondo com pessoas por causa do evangelho e vem questionando se é ressurreição ou não. Depois do 33 em diante, ele fala acerca da santificação. 33 e 34. Não se deixe enganar por aqueles que dizem tais coisas. Se vocês os escutarem, começarão a proceder, olha a prática, a se tornar iguais a eles. Né? Paulo, então, ele aconselha que os irmãos não cometam o erro de serem levados pela conversa de pecado desses que negam a ressurreição. Né? Por quê? Porque viver com base na doutrina da ressurreição é viver uma vida de santidade. Olha o 34. Tomem juízo, deixem de ser loucos, né? Deixem de pecar. Para sua vergonha eu lhes digo
que alguns de vocês, afinal de contas, não são nem mesmo cristãos. Poxa, olha que forte, né? E nunca realmente conheceram a Deus. Olha como que é, queridos. E diante disso, Paulo ele aborda a questão da santificação, viver olhando, tendo em vista a ressurreição de Cristo, é viver uma vida de serviço e uma vida de santidade. Os que negavam a ressurreição viviam uma vida de promiscuidade. Já que não vai ressurgir no fim dos tempos, vamos viver a deriva. E Paulo diz, não caiam na conversa destes. Olha que importante. Não caiam na conversa destes. E daí no 35 ele diz, poxa, alguém pode então perguntar como é que os mortos serão trazidos novamente à vida? Que tipo de corpo eles terão? Daí Paulo já fala, misericórdia, começou, né? Começaram as balelas, né? Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. E eu me lembrei aqui de quando Jesus ele trabalhou com Nicodemos, né? Poxa, você é mestre em Israel e não entende as coisas, né? É basicamente isso que Paulo está dizendo. Vocês estão indagando essas bobagens. Olha para o teu quintal, uma semente sendo lançada ao chão, que você vai compreender plenamente isso, né? Ela se transforma numa planta, a não ser que morra primeiro. Daí 37, o rebento, ele fala da sementinha, a transformação que acontece. No 38, então, ele diz, Deus vai dar um corpo novo, usando a analogia da semente, que ela brota e fica totalmente diferente a planta, né, crescida, da semente que ela era, né? E o 39, então, ele fala sobre a diversidade. Então note que ele usa uma ilustração da planta. Então assim será também a questão do nosso corpo. Nós temos um corpo agora, depois nós vamos brotar para a eternidade. No 39 ele fala da diversidade, que nem toda carne é a mesma. Diferentes sementes e plantas, diferentes tipos de carne, homens, animais, peixes e aí por diante, né? Vai trabalhando toda essa variedade de questões. O 40, né? Poxa vida, os anjos dos céus. E ele vai. Toda a variedade, né? De tudo que tem o sol, os astros, né? Cada um deles é diferente. E no 42, ele finaliza esse trecho falando sobre a diversidade, a variedade da criação, dizendo que de igual modo nossos corpos terrenos, né, quando nós morremos, eles vão apodrecer. E eles serão diferentes dos corpos quando nós voltarmos novamente, quando nós formos então ressurretos, porque esses corpos nunca morrerão. E aqui é bem interessante. Então Paulo deixa muito claro, queridos, que vai ser totalmente diferente. Desde a analogia da semente, que é de uma forma, e quando ela morre e brota, ela vem de outra forma. Então note que essa analogia já mostra. E Paulo no 42 ele diz, olha, nós temos um corpo agora, vamos morrer, apodrecer, e o corpo ressurreto vai ser outro, totalmente diferente. Ele trabalha também, na própria sequência do 42, ele trabalha algumas questões bem interessantes, sobre praticamente, né, não só de uma forma agora metafórica, mas na maneira prática, como será diferente então, como serão diferentes estes corpos, né? Olha que interessante. Em primeiro lugar, o corpo da corrupção, que é o que nós lemos então no versículo 42, que vão apodrecer, né? Morrem e apodrecem. Eles estão em contrapartida, em contraste com o corpo na incorrupção. Um texto bom para nós analisarmos isso também é Romanos 8, 21. Mas você pode então analisar, então, o corpo apodrece, é diferente então, porque o outro corpo nunca morrerá, né? São as antíteses aqui da ressurreição. Depois, então, o primeiro corpo, um corpo de desonra, humilhado, e ele será então um corpo em glória, né? Então, nossos corpos, né, serão diferentes. Posteriormente, então, aqui no 43, nosso corpo natural é um corpo fraco,
uma fraqueza física e espiritual, e nós teremos então um corpo em poder. Os que possuímos agora causam tropeço, fica doente, morrem. Entretanto, o outro corpo vai ser um corpo cheio de glória. Os nossos são fracos, porque agora são corpos mortais. Mas quando revivermos, eles estarão cheios de força. E finalmente, o corpo natural, que está sujeito a limitações da criatura mortal. Em contrapartida, a um corpo espiritual. 44, quando morrem, são apenas corpos humanos. Quando voltarem à vida, serão corpos sobre-humanos ou corpos espirituais. Como existem corpos naturais humanos, assim há corpos sobrenaturais e espirituais. Então olha como este texto ele deixa uma base muito clara, queridos, para dizer que haverá uma diferença. Então não vai ser o mesmo corpo que vai ressurgir com a mesma forma. Paulo ele aborda, eu acredito, queridos, que haverá uma semelhança estética. Algo meu. Tendo em vista que desde os textos de Gênesis, fica bem claro que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, por isso, eu afirmo que nós seremos semelhantes, mas como essência corpórea, nós teremos um corpo especial, diferenciado, um corpo que não passou pela corrupção, pela contaminação do pecado. E é interessante, eu gosto muito dessa última comparação que é colocada. Você vai encontrar isso um pouquinho mais, um relato um pouquinho mais profundo sobre esse paralelo que é feito no autor aos Hebreus, sobre o primeiro e o segundo Adão. Então ele coloca aqui no 45. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, mas Cristo é mais do que isso, pois ele era o Espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, uma alma vivente, como diz lá em Gênesis 2:7. O último Adão, Cristo, Espírito vivificante, ou seja, aquele que dá a vida, mediante a ressurreição dos mortos. O primeiro que veio, Adão, era natural, terreno, limitado. Cristo, o espiritual, o do céu, ilimitado. Do primeiro nós herdamos o caráter humano, aquilo que nós somos, mas consequentemente a morte, querido, o pecado. E do segundo nós recebemos corpos espirituais, seremos totalmente, plenamente tornados à sua imagem e semelhança quando nós recebemos, portanto, o corpo da ressurreição. Essa transformação, irmãos, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque os nossos corpos naturais, eles não são adequados à realidade do Espírito. Por isso que nós precisamos ser transformados. Nós estamos aqui vivendo uma era do pecado, onde nós estamos limitados nessa realidade, pelo pecado, e é necessário nós recebermos um novo revestimento, um novo corpo, para podermos adentrarmos nas moradas celestiais. Isso aqui ele é tremendo para as nossas vidas. Eu gostaria de finalizar neste texto, o que Paulo vai trabalhando no 47, 48, tudo sobre o Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, falando acerca da imagem. Olha o 48, que lindo. Todo ser humano tem um corpo como o de Adão, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo, isso que mexe muito com o meu coração, terão o mesmo tipo de corpo que ele, um corpo celestial. E aqui eu me lembro das palavras do próprio Cristo, dizendo que nós seremos um com ele, da mesma forma que ele é um com o Pai. Olha o 49, queridos. Assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Olha que maravilha. Verso 51. Eu lhes estou contando esse segredo estranho e maravilhoso, que nem todos morreremos. Ou seja, há pessoas que não vão morrer, vão estar vivos no dia que Jesus voltar. Porém, tanto os que já morreram e os que estarão vivos, receberemos novos corpos. E essa declaração última de Paulo, nossa, mexe muito com o meu coração. Tudo acontecerá num instante. Um piscar de olhos quando for tocada a trombeta. Virá do céu um toque de trombeta. Todos os cristãos que já morreram voltarão à vida já com os corpos novos.
jamais morrerão. E então nós que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos. Seremos transformados instantaneamente, porque os nossos corpos terrenos, que são mortais, precisam ser transformados, né, em corpos celestiais, que não podem perecer, mas viverão para todo sempre. Olha que lindo. Verso 54. Quando isso acontecer, finalmente se tornará a verdadeira escritura, profecia, né? Ó morte, você foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Porque o pecado, aleluia, queridos, o aguilhão que causa a morte terá desaparecido completamente. E a lei que revela os nossos pecados não será o juiz. Aleluia! Como agradecemos a Deus por tudo isto. É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito trabalho no Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. Amados, que final tremendo! Eu não sei se mexe com o teu coração como mexe com o meu. A maravilha de podermos viver livres do domínio do pecado de uma vez por todas, ressurretos em Cristo Jesus. Que maravilha é termos sentido para a nossa vida. Saber que a vida não acaba aqui, saber que há muito mais de Deus para a nossa história, para a nossa vida, um Deus tremendo, maravilhoso, queridos. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus é perfeito, é pleno. E é este Deus, é este poder da ressurreição que opera na nossa história, transformando as nossas vidas. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça mais uma vez e orar juntamente comigo. Finalizando este texto, hoje o estudo foi um pouquinho mais longo, mas eu quero te chamar a agradecer a Deus pelo poder da ressurreição que opera em nós. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por este poder do Senhor que opera nas nossas vidas, que age em nós e através de nós. Muito obrigado, Paizinho querido, porque fomos resgatados por Ti, transformados pela Tua presença, mudados, feitos nova criação do Senhor. E no dia que o Senhor vier nos buscar, certamente nós estaremos recebendo um novo corpo, a imagem plena, não mais como semelhantes, mas como o Senhor seremos. Muito obrigado por esse evangelho vivo e eficaz. Nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.